Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. E vamos ouvir a palavra de Deus, vamos? Pegue a palavra do Senhor e abra comigo Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é, versículo 23, a parte B, diz assim: domínio próprio. Amém? Vou reler. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Agora eu leio e você repete. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito... Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. E aí, você tem domínio próprio? Eu vou te dizer uma coisa, viu? De todos os frutos, o domínio próprio, creio eu, que é o mais importante. O amor é a base de todos os frutos, mas o amor, ele vem de Deus. A paz, ela vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas domínio próprio é o fruto que evidencia que um dia você se encontrou com Jesus. Quem não tem domínio próprio, nem perto dele passou. E você, hein? Dentro disso aí, o que você tem sido? Pastor, vamos ouvir a mensagem para ver. Você crê que Deus vai falar com você? Então põe a mão assim na altura do coração. Vamos falar com Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Pai querido, que maravilha está na tua casa, Pai. E eu glorifico ao Senhor pela vida de cada pessoa que está aqui, que completou, meu Deus, esse seminário, alguns que não conseguiram ir até o fim, mas todos eles, meu Pai, merecem, meu Deus, a tua presença. Então fale conosco, ó Deus, fale do teu jeito, da tua maneira, porque nós não queremos ser a vergonha do Evangelho, nós não queremos ser pedra de tropeço. Então, meu Deus, nos ensine e mostre para nós, meu Pai, a pedagogia, mas nós também queremos ter, meu Pai, uma experiência real aqui nesta noite. Então toma o teu lugar de honra aqui neste altar, mas toma também o teu lugar, meu Deus, no coração e na mente dessa pessoa, para que essa noite seja uma bênção, o teu nome seja glorificado e toda a honra, toda a glória seja dada a ti, em nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Meus queridos, hoje nós iremos ministrar a última mensagem deste seminário. E eu não sei para você, mas para mim foi um tempo muito abençoado, porque foi um seminário que todas as mensagens foram inéditas. Eu já fiz o seminário Frutos do Espírito várias vezes, mas esse ano eu falava com Deus: Senhor, tem que ser algo diferente, tem que ser algo mais impactante. E Deus, da mesma forma que Ele direcionou, Ele cumpriu. E eu creio que foi para você também um tempo precioso na presença de Deus. E hoje nós iremos falar do último fruto do Espírito, que segundo essa lista que Paulo ele traz para nós, alume aqui, ele é o fruto que evidencia verdadeiramente se somos cristãos ou não. O domínio próprio, quando está sobre a vida de uma pessoa, evidencia a conversão. É como se a pessoa ela assustasse as outras pelo comportamento que ela passou a ter. Eu digo para você, tanto o fruto da mansidão quanto do domínio próprio é aquele fruto que a pessoa ela olha para você e fala: essa pessoa mudou.
ela está totalmente diferente. Ela está totalmente mudada. E nós que queremos ter frutos dados por Jesus Cristo, ele dominava todos os frutos. Jesus é a árvore frutífera que dá todos os frutos. E ele teve domínio próprio em muitos momentos do seu ministério. Eu posso destacar aqui no dia em que ele estava frente a frente com Pôncio Pilatos. E Jesus, ele podia falar tantas coisas ali, mas ele preferiu ficar calado. A cruz para ele não era uma surpresa. Ele dominou toda aquela situação, desprezou a afronta e se assentou à direita de Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse fruto tão precioso que todos nós precisamos ter. Isso não é opcional. Cristão tem que ter domínio próprio. Diga domínio próprio. No grego, a palavra domínio próprio, ela não tem uma palavra que identifica, porque até domínio próprio é do grego koine, que é um grego mais regional. A palavra mais próxima de domínio próprio é temperança, que algumas traduções até está escrito temperança. No grego a pronúncia é egrateia. Diga, egrateia. Poxa, você fala grego tão bem. Rapaz, que bênção, hein? Isso significa o quê? Temperança. É uma pessoa que consegue dominar, ela consegue controlar. Se nós formos ilustrar uma pessoa que tem temperança, é aquela pessoa que consegue, no momento de grande aflição, fazer isso aqui, ó. Respirar fundo. Ela consegue. Respira fundo aí, ó. Respira pelo nariz e expira pela boca. Faz assim. Isso é um exercício que te ajuda demais nos momentos de tribulação. A pessoa que está afogando, ela tem que manter a calma. Ela tem que ter temperança. Ou seja, é a pessoa que consegue controlar os desejos que ela tem, as inclinações da carne que o ser humano tem. A pessoa que tem domínio próprio, ela consegue controlar a sua raiva. A pessoa que tem domínio próprio, ela consegue controlar as palavras que ela vai dizer, porque ela consegue vigiar o tempo inteiro. Ela consegue estar sempre organizada na sua vida com as pessoas. Mas uma pergunta que muitas pessoas elas pensam sobre esse fruto é o seguinte: se o nome é domínio próprio, por que é chamado então fruto do Espírito? Tinha que ser fruto do homem, porque é domínio próprio das ações humanas. Mas por que é um fruto do Espírito? É muito simples. É porque somente Deus, ele pode controlar o homem. O homem não consegue controlar uma outra pessoa. Por algum momento ele consegue confinar. Mas se a pessoa decidir fazer algo, ela vai lá e faz. Não tem jeito. Até porque um ser humano não consegue ficar 24 horas em cima de uma outra pessoa, vigiando ela o tempo inteiro. Mas Deus, ele consegue controlar o homem. E o homem sem Deus, ele está descontrolado. E ele será dominado por tantas coisas. Por exemplo, a pessoa que não tem Deus na vida dela, ela é controlada pelos vícios. Por exemplo, uma pessoa que não tem Deus, ela tem o vício do cigarro, vai ter dias que ela vai tirar até de comprar uma carne, mas sem cigarro ela não fica. Se chegar no fim de semana e ela precisa sair e tem contas para pagar, mas ela está tão dominada que ela vai lá e pega o dinheiro da conta de luz e fala: só se vive uma vez, vou passear. A pessoa que não tem Deus, ela está sendo controlada por vícios, ou então até mesmo pelos seus instintos. Quantas pessoas que fazem tantas coisas que
vai se arrepender depois. Deu vontade de fazer, eu fui lá e fiz. A minha carne estava pedindo esse tipo de alimento, eu fui lá e fiz. A pessoa que não tem Deus na vida dela, controlando ela simplesmente vai ficar descontrolada. As ações que a pessoa faz. Quantas pessoas, meus irmãos, nos dias de hoje, nunca foram presas por nada, nunca foram presas com um cigarro de maconha, ou uma bucha de maconha, ou um pino de cocaína, nunca foram presas, que no momento de raiva mata uma pessoa. Está indo de carro, mas de repente surta e vai e bate em um motoqueiro. Quantas pessoas, acontecem isso com elas? Porque se a pessoa ela não tem Deus, ela está completamente descontrolada. Por isso que nós precisamos de domínio próprio. Pastor, mas será que é possível se controlar? Claro que sim. Nós conseguimos. Primeiramente, nós podemos nos dominar, porque cada um de vocês, todos nós que aqui estamos, fomos criados assim. Olha comigo na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1. E eu vou ler com você o versículo de número 26. Aqui nesta conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai sair essa conversa, esse diálogo aqui. Diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repare que Deus não está sozinho. Está Ele, o Filho e o Espírito Santo dialogando. Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus não está dizendo, eu farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. E Ele vai dizer aqui, tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, Deus nos deu condição de dominar, meus irmãos. E o homem, ele tem essa condição. Você vê que o homem, ele domina até hoje os peixes. Quem nunca viu nesses parques aquáticos mais modernos, até baleia o homem domina, coloca um peixe e de repente a baleia, vai lá e pega o peixe. O golfinho vai lá, pega o peixe também. Aquele adestrador de falcão, ele coloca uma luva, abre, tira as vendas dos olhos do falcão, e de repente o falcão ele vem e pousa no braço da pessoa. Olha como que o homem ele tem esse poder de dominar instituído por Deus. Só que para que isso venha acontecer, para que o homem ele consiga ter domínio, ele precisa estar junto de Deus, obedecendo a Ele. Se a pessoa ela estiver sem Deus, esse domínio próprio é arrancado. Parece que esse domínio próprio é simplesmente tirado da vida de uma pessoa. Quantas pessoas que você não conhece que quando estavam na presença de Deus não falava nem besteira, mas longe da presença de Deus, até palavrão a pessoa está falando. Quantas atitudes que ela não está tomando. Se a pessoa ela estiver obedecendo a Deus, nenhuma maldição virá sobre ela. E nós fomos criados para isso, meus irmãos, para dominar. Mas se nós estamos sendo dominados por muitas coisas, nós vamos perder a caminhada da fé. Diga para quem está do teu lado, você foi criado para dominar. E Jesus, ele vai exigir isso. Você que quer ser cristão, você que quer andar com Jesus, ele exige da pessoa domínio próprio. Olha só o que diz em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo de número 34. Jesus ele vai dizer aqui,
para quem quer ir para o céu, para quem quer ser discípulo dele. Ele vai dizer assim, ó, Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que é isso? Domínio próprio. Eu tenho vontade de fazer isso, mas não vou fazer. Eu tenho vontade de me prostituir, mas eu não vou me prostituir. Nego a mim mesmo. Se eu quero andar com Jesus, se eu quero seguir Ele, se eu quero andar nas pisadas dEle, eu tenho que negar a mim mesmo. Isso é domínio próprio. Ah não, eu tenho, meu corpo quer beber, mas eu não vou beber. Porque eu quero andar com Jesus. Eu quero andar na presença dEle. Eu quero acompanhá-lo. Eu quero fazer a vontade dEle. A pessoa que quer andar com Jesus, ela precisa entender isso. E quem não consegue ter domínio próprio, sofre consequências terríveis, meus irmãos. Você quer um exemplo na palavra de Deus? Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi, no seu tempo, o rei mais dominador que existiu. O exército da Babilônia era o exército mais poderoso de toda a terra. Ele dominou reinos, ele dominou o seu povo. E ele tinha tanto domínio sobre as pessoas que um dia ele fez uma estátua gigante e fez um decreto: quem não se dobrar pode lançar na fornalha. E ele lançava mesmo. Somente aqueles que temiam a Deus não se ajoelharam. Mas quando Daniel ele foi levado cativo da Babilônia, segundo alguns historiadores, foram mais de 1000 jovens levados juntos com Daniel. Se 4 não se dobraram, 996 que criam em Deus aceitaram o domínio de Nabucodonosor. Ele foi o rei que mais dominou as pessoas, só que tinha um problema. Ele não dominava a si mesmo. E sabe o que Deus ele fez com ele? Diz a palavra do Senhor que Nabucodonosor, Deus ele colocou ele no pasto junto com os animais. Diz que Nabucodonosor cresceram unhas nele semelhante a das águias. Os cabelos dele começou a ficar igual penas de aves. E ele começou a pastar e comer capim com a boca, igual um boi. Eu vou te mostrar na palavra de Deus. Vamos comigo lá em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo de número 4, versículo de número 33. Diz assim a palavra de Deus: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho. O que é ter o corpo molhado do orvalho? Ele tinha um trono, mas ele dormia no meio da mata. Ele tinha uma cama real, mas ele dormia lá no pasto. E diz aqui, continuando aqui, ó. E foi expulso de entre os homens e passou a comer ervas como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as unhas como as das aves. Pensa bem, meus irmãos. Pensa bem o que esse homem está passando. E sabe para que isso? Para ele poder entender que todo domínio vem do Senhor. Olha o que diz no versículo de número 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Ele não dominava a si mesmo, sofreu consequências, começou a pastar. E meus irmãos, me perdoe o termo que eu vou usar aqui, mas tem muitas pessoas que estão pastando na vida, perdendo tudo, porque não conseguem se dominar. Perdem a família,
perdem o casamento, perde emprego, perde o respeito próprio, porque não consegue se dominar. Quando uma pessoa ela não consegue se dominar, ela vai andar igual um bicho. Ela perde a moral, ela perde o controle. E em nome de Jesus, Deus ele não quer isso para você. Talvez você chegou aqui dizendo assim, pastor, eu perdi foi tudo na minha vida, eu era uma pessoa muito agressiva, eu era uma pessoa muito agitada, eu não conseguia me controlar e verdadeiramente é isso que acontece com a vida de uma pessoa. Perde tudo o que tem por faltar domínio próprio, mas o pior de tudo é perder a salvação ainda. Você precisa de domínio próprio. Quem aqui precisa, diga glória a Deus. Então, como ter domínio próprio? Primeira coisa que você precisa entender é se você tem domínio próprio ou não. Eu vou mostrar para você algumas características da falta de domínio próprio para você que está aí entender se você precisa, porque se você for aquela pessoa super controlada, talvez você não precisa de domínio próprio, você já tem. Mas se você não tiver ou não souber, você precisa entender algumas características. E a primeira característica da falta de domínio próprio é orgulho. A pessoa é orgulhosa, a pessoa é soberba. Se a pessoa é orgulhosa e soberba, falta domínio próprio na vida dela. Olha o que diz o Salmo de número 19, versículo de número 13. Salmo de número 19, versículo 13, o salmista, ele vai falar com Deus o seguinte, olha, Salmo de número 19, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que não consegue reconhecer os erros dela. Ela não consegue enxergar. Às vezes deu um problema. É muito comum. Às vezes uma pessoa que casa, até aquelas discussões de casal. Mas em casamento não tem um mais culpado do que o outro. Os dois estão perdendo a batalha. Mas quem é soberba nunca reconhece o erro. Nunca reconhece. Ela sempre vai estar certa e não vai adiantar. Ela não dá o braço a torcer. Ela é orgulhosa. Deu problema em alguma situação, ela nunca fala assim, poxa, eu acho que eu tenho uma parcela de culpa nisso também. Eu acho que eu vacilei também. Não. O orgulhoso, ele coloca a culpa em todo mundo, menos nele. E ele vai seguindo e prosseguindo, fazendo coisas erradas sem reconhecer. Coloca a culpa na sociedade, no Brasil, coloca a culpa em tudo. Mas ele não consegue reconhecer. Pastor, eu sou orgulhoso, então você precisa de domínio próprio. Outra característica de uma pessoa que precisa de domínio próprio é aquela pessoa que é impaciente. Olha só o que diz em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo de número 32. Nós usamos esse mesmo versículo para falar acerca da longanimidade. Mas aqui também traz uma informação muito importante. Diz aqui, ó, Provérbios 16, 32, diz assim, ó. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A pessoa que é impaciente, ela vai cometer muitos erros. Sabe aquela pessoa impaciente, que não tem paciência para nada? Aquela pessoa que alguém está fazendo alguma coisa diante dela ali, aí ela não aguenta esperar, fala, me dá esse trem aqui que eu vou fazer eu mesmo. A pessoa está varrendo a casa, me dá essa vassoura aqui que eu vou varrer essa casa. Eu não aguento esperar. A impaciência
ela faz isso. Que a pessoa ela cometa muitos erros. E quem não sabe esperar, também não conseguirá se dominar. E logo comete erros inconsequentes, porque é impaciente. Outro dia eu estou esperando no sinal, simplesmente o sinal abrir tranquilamente e veio um cara buzinando atrás de mim. E ele me cortou com o sinal fechado e bateu o carro e depois ficou colocando a culpa em mim. Mas ele que é o impaciente, por quê? Não aguenta esperar, não sabe esperar a vez. O impaciente não tem domínio próprio, ele fica andando agitado para lá e para cá. Ele não consegue, ele fica olhando com a cara fechada para as pessoas que ele vê que está ali fazendo alguma coisa errada. Ele não consegue disfarçar. O impaciente, você vê na face dele a impaciência estampada. Você conhece alguém assim, hein? As cotoveladas, ó, para lá e para cá, hein? Está se defendendo aí, né? Outra característica de uma pessoa que precisa de domínio próprio é o descontrole. Olha só o que diz em Provérbios 25. Aquela pessoa que se descontrola, ela precisa de domínio próprio. Provérbios 25, versículo 28, diz assim, ó. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O que o muro ele faz? Ele limita. Ele coloca um limite, eu não consigo passar daqui. Como uma cidade sem muro, é uma pessoa que não tem domínio próprio. Ela fica descontrolada. Ela vai sempre exagerar naquilo que faz. A pessoa ela sempre vai colocar proporções altas em tudo aquilo que fizer. E a pessoa sem domínio próprio, ela vai ficar descontrolada e ela não responde pelas próprias ações. É perigoso. Você vê que é uma progressão. Primeiro a pessoa é orgulhosa, depois ela tem a impaciência, depois ela fica descontrolada e ela não responde mais por ela. Meus irmãos, nós precisamos, cristão tem que ter domínio próprio. E a quarta característica de uma pessoa que precisa ter domínio próprio é que é aquela pessoa ignorante. Olha o que diz no Salmo de número 32. E esse texto é muito forte. Salmo 32, versículo 9. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Olha esse texto como é que é forte. Diz assim, ó. Não sejais como o cavalo ou a mula. Tá vendo? Chamar a pessoa de cavalo ou mula não é pecado não, está escrito na Bíblia, tá? Você pode falar assim, está escrito na Bíblia. Tá bom? Brincadeira, viu? Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedece. Aquela pessoa ignorante, ela é o pior nível de uma pessoa sem domínio próprio. É quando a pessoa ela se torna ignorante, agressiva, e ninguém consegue dominar a pessoa. Sabe, o ignorante, ele já anda com a cara fechada. Ele já anda assim, ó, azedo. Você olha para a pessoa, você até desanima. Essa pessoa não dá para trabalhar com ela. Porque tudo para ela é difícil. É difícil lidar com ela. É difícil se relacionar. E é por isso que está dizendo, não seja como um cavalo, não. Dando pinote para tudo quanto é lado. É só Deus que consegue controlar uma pessoa assim, meus irmãos. Só Jesus. Você lembra de Jesus quando ele vai entrar em Jerusalém? Ele fala assim, ó, vai lá e busca um jumento para mim. Mas eu quero um jumento, filhote de uma jumenta, que nunca foi montado. Se você morou no interior há algum tempo, você sabe que montar num jumento já é difícil. E um que nunca montou ainda, mas Jesus ele montou em cima e o jumento ficou quietinho. Jesus ele domina. Só Jesus também. Porque senão, meus irmãos, é só Deus.
Então, se você por algum motivo diz assim, pastor, eu sou aquela pessoa que eu preciso melhorar. Todos nós precisamos. Domínio próprio é obrigação. Mas o que nós precisamos dominar agora que você entendeu que você precisa? O que nós, como cristãos, temos que dominar? Primeiramente, vontades. As vontades precisam ser dominadas. Diga assim, vontade é uma coisa que dá e passa. Você está querendo comprar uma roupa e fala assim, meu Deus, só tem esse dinheiro aqui. Se você esperar uma hora, a vontade vai embora. Rapaz, não, eu passei na loja ali, eu vi uma coisa que eu me interessei. Se você der mais uma volta no quarteirão, a vontade passa. É assim mesmo. Por isso que você precisa dominar a vontade. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 4. E tem pessoas que pensam assim, eu estou com vontade de fazer isso. Mas você sabia que a vontade, ela não é boa para o ser humano? Não é boa. É por causa de vontade que o povo comete tanto pecado e desagrada a Deus. Olha só o que Deus, ele fala com Caim aqui, ó. Caim, ele está meio melindroso, chateado, porque Deus desprezou a oferta dele, gostou do irmão dele, e ele com aquela inveja ficou com o coração amargurado. Deus, como sonda a mente e o coração, ele viu que o coração de Caim estava perverso. E olha o conselho que Deus ele vai dar para Caim antes dele matar o seu irmão. Diz aqui, ó. Se procederes bem, Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Vai ser contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Pessoa que ela tem muitas vontades. É muito raro uma pessoa falar assim, nossa, eu estou com a vontade de orar o dia inteiro. Não, orar o fim de semana inteiro. Não, a pessoa fala, não, eu estou precisando de um sítio, viu? Ficar deitado o dia inteiro, sem fazer nada. Sem buscar nada, sem nem atender ninguém. Mas para você ver, é um momento de descanso, sim, mas o nosso corpo ele vai nos afastando de Deus sem a gente perceber. Sem a gente notar. Os prazeres do mundo nos afastam da vontade de Deus. E ele está dizendo aqui, ó, cabe a ti dominar essa vontade. A pessoa está de olho no marido dos outros, domina. Está de olho na mulher dos outros, domina. Ah, pastor, mas é tão bonita, mas não é sua. É tão bonito, mas não é seu. Tem que dominar, meu irmão. Eu estou de olho no cargo de outra pessoa. Domine isso aí. Porque o seu desejo, ele uma hora, ele vai crescer ainda mais. Você tem que dominar. Vontade precisa ser dominada. As vontades precisam disso, de domínio. Você tem que colocar uma jaula em cima dela. Às vezes a pessoa ela levanta já com uma intenção maligna no coração. Ela tem que correr para Deus e falar, Senhor, me ajuda nisso. Eu preciso dominar. Para você entender e conseguir dominar as suas vontades, você precisa se conhecer. Vou dizer uma coisa aqui, ó. O ser humano, ele tem fraquezas. Via de regra é sexo oposto, dinheiro ou poder. Via de regra. Sexo oposto, dinheiro ou poder. Você precisa se conhecer. Qual que é o seu fraco? Ah, pastor, eu quero enriquecer. Ah, eu quero ter poder, mandar. Ah, não, eu quero me relacionar com pessoas de todo tipo de jeito. Você precisa se conhecer para quando você vê aquele desejo, você põe uma gaiola em cima dele e fala, sai daqui, Satanás. Você tem que dominar. Vontade você tem que dominar. Amém?
Segunda coisa que você que quer ter domínio próprio precisa dominar, e essa é mais difícil de todas, que é a língua. Olha só o que diz em Tiago, capítulo 3. E não sou eu que estou dizendo não, viu? É a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3. Tiago ele vai fazer quase uma exposição aqui, falando deste assunto. Tiago, capítulo 3, versículo de número 2. Olha o que ele vai dizer. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ó. Quem consegue dominar o que fala, consegue dominar o corpo. Se a pessoa, quando a língua coça e a pessoa vigiou, ela consegue dominar qualquer ação do corpo. E ele continua dizendo: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Já viu que para a pessoa adestrar um cavalo, ela não pode colocar uma corda no pé dela, porque se colocar uma corda, a pessoa vai tomar um coice que vai voar longe. Se amarrar a barriga do cavalo e falar, vem cá, o cavalo vai sair arrastando a pessoa para tudo quanto é lado. O que o adestrador ele faz? Ele amarra a boca do cavalo. E quando ele dá um toquinho para a esquerda, o cavalo vai para a esquerda. Ele dá para a direita, ele vai para a direita. E se ele for um bom adestrador ainda, ele levanta o cavalo, empina ele, faz ele marchar, controla o corpo inteiro. Olha só, ele continuando dizendo, versículo 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Imagina aquele navio gigante, aquele que você passeia nele de vez em quando, fazendo um cruzeiro aí pela orla do país aí, ó. Amém? Esse ano você vai de novo? Vai, né? Mas depois da Santa Ceia, viu? Mas o que guia aquele navio? Um leme desse tamanhozinho. Você vai guiando aquele navio. Por quê? É um leme pequenininho. E diz aqui, ó, versículo de número 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Quem que fala que você é a última bolacha do pacote, hein? Língua. Eu sou bom demais. A língua se gabando. Ah, eu sou a menina dos olhos de Deus. Olha a língua de novo. A língua, ela é assim, é perigosa. Ela se gaba de grandes feitos. Não fez absolutamente nada. Às vezes o braço pegou a força do corpo inteiro e a língua falando, nossa, hoje eu trabalhei demais, viu? Você está entendendo? E ele continua dizendo aqui, ó. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. A língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ó, a língua é terrível, meus irmãos. Diz aqui, ó, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domina e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Misericórdia, hein? Que língua felina é essa? Meu Deus! Você está entendendo? Nenhum homem consegue dominar a língua. Pastor, mas nós não estamos falando de dominar agora. O homem não consegue, mas Deus consegue. Mas Deus, ele faz. Por isso que é um fruto do Espírito. Porque você não conseguiria. Mas se você confiar no Deus Todo-Poderoso, Ele te dará força. Ele estará com você, abençoando a tua vida. Amém? Por isso que para dominar a língua só é possível se você entregar totalmente a Deus. Como diz lá no Salmo de número 141, versículo 3, diz assim, Senhor, coloca uma trava na minha boca.
Coloca aqui uma trava em mim, para mim não falar demais, para mim não passar notícias para frente. Olha só o que diz em Tiago mesmo, capítulo 1, no versículo 26, perdão. Se a pessoa não controla a língua, não adianta ela nem ser crente, meus irmãos. Diz aqui, ó. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, ou seja, não presta. Em nome de Jesus, meus irmãos, nós não podemos ser cristãos usando com clareza linguarudos, fofoqueiros. Temos que ter muito cuidado com as palavras, elas nos julgarão, seremos absolvidos ou condenados. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. Quem não refreia a própria língua, a religião dele é vã. E quantas pessoas você não conhece, ou já deve ter acontecido até mesmo com você, que saindo da igreja num dia de culto, aí de repente aconteceu um fato que te entristeceu, e aí de repente você não conseguiu vigiar e falou coisas que atrapalhou tudo. Atrapalhou, você fala, não, o dia foi estragado. Mas não houve agressão, não houve tiroteio, mas houve palavras sendo ditas que doeu e machuca até hoje. Talvez você e outras pessoas também. A língua é veneno. Amém? Diga para quem está do teu lado, controla essa língua aí. Ô pastor, como eu queria dizer isso. É Deus usando o Senhor. Tem anos que eu espero a oportunidade de falar isso com essa pessoa que estava do meu lado. Vigia aí, meu irmão. Vigia, tá? Outra coisa que nós precisamos controlar, os pensamentos. Olha o que diz em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó. Controlar o pensamento. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Está dizendo que o seu pensamento ele tem que estar recheado de coisas boas, de coisas maravilhosas. E meus irmãos, usando um provérbio oriental, pensamento é assim. É igual os pássaros, você não pode impedir que eles voem sobre a sua cabeça. O passarinho ele vai passar voando. Você não vai poder pegar ele. Mas se ele vier com um galinho, colocar na sua cabeça e começar a querer fazer um ninho, você vai falar, opa, sai daqui. Você não pode impedir que pensamentos passem pela sua cabeça. Mas você pode impedir que eles façam morada na sua cabeça. Porque quanto mais você pensar em algo, você uma hora vai acabar fazendo. Quanto mais você pensar no pecado, você vai acabar cometendo. Por isso que você precisa entender aquele ditado. Cabeça vazia o quê? Oficina do diabo, casa do diabo. Ou casa e serviço, você trabalha, mora no serviço, não sei. Mas agora o diabo está trabalhando 24 horas. Então, os pensamentos, eles precisam ser dominados. O que tem passado na sua cabeça, hein? Porque, meus irmãos, a pessoa que fica assim, ó, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. A pessoa, uma hora, ela acaba. Porque o pensamento, ele tem que passar. Mas aquele que permanece tem que ser aqui, ó, tudo que é bom. Esse sim seja o fundamento dos nossos pensamentos. Amém, amados irmãos? Diga assim, a partir de hoje, só coisas boas eu irei pensar. Está vendo que é uma progressão, ó?
primeiramente você tem que controlar a vontade, a língua, os pensamentos. E em quarto, as ações. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 25. Precisamos controlar as ações, aquilo que fazemos, as atitudes que tomamos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, ó. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Olha o que o apóstolo Paulo ele está fazendo. Ele está usando a metáfora dos Jogos Olímpicos, ilustrando para os irmãos da igreja de Corinto. E ele está dizendo que todo atleta em tudo se domina. O atleta dedicado é a si mesmo. Eu, por exemplo, embora eu tenha o corpo de atleta, físico de atleta, eu não sou atleta. Muita pessoa fala, não, pastor, você malha o dia inteiro. Eu falo, não, calma. Só parece. Mas, meus irmãos, o atleta, ele consegue se dominar. Se, por exemplo, eu estou num churrasco, toda hora que passa uma gordura, eu falo assim, vem cá, me dá essa gordura aqui, não vai embora não. Mas o atleta, ele pode chegar numa churrascaria que ele fala assim, não, me dá salada, me dá aí algo mais verde. Ele vai se dedicando, ele consegue se dominar. Mas ele se domina por quê? Por causa de uma coroa corruptível. E o que era essa coroa? Nos jogos romanos, eles colocavam na cabeça do campeão um ramo de uma planta. Aquelas coroas assim, era como se fosse uma planta trançada. Aquela ali era a coroa. Só que nós somos atletas espirituais. Nós temos que dominar as nossas ações em tudo. Nós temos que conseguir nos controlar. Por causa que nós estamos lutando não por uma planta trançada na nossa cabeça, mas pela coroa de justiça que Jesus Cristo, ele vai dar a todos aqueles que matarem a carne, que fizerem a vontade dele. Amém? Nós devemos colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus, em obediência a Deus. Olha o que diz em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 21. Olha o exemplo que a gente tem, olha. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, controle como Jesus controlou. Ande como Jesus andou. Faça aquilo que seja para a glória do Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, que isso fique implantado dentro do teu coração. É algo que nós precisamos. Nós temos que mudar a nossa personalidade. Hoje em dia os cristãos, eles estão muito voltados não para o exemplo de Cristo. Eu já disse aqui uma certa vez que o cristão ele quer imitar o influenciador de internet. Ele quer se vestir como um artista. Ele quer andar como celebridade. Não é isso. Ele está dizendo aqui, ó, Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para andarmos em seus passos. Em nome de Jesus, nós podemos controlar isso. Controlar as vontades, a língua. Vigia. É vigiar um pouco mais. É falar com Deus, Senhor, eu abro mão disso hoje. Eu abro mão daquilo que me afasta do Senhor. Amém? Então, você já sabe se precisa de domínio próprio. E você já sabe o que precisa dominar.
Mas como nós iremos dominar a nós mesmos? O domínio próprio começa com o controle de si mesmo. E para que nós venhamos ter domínio próprio, 4 coisas são essenciais. A primeira delas é o senhorio de Cristo. Quer ter domínio próprio? Você precisa ter Jesus como Senhor. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo de número 10. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Somente se Jesus for o Senhor da nossa vida, nós seremos controlados por Deus. Trocando em miúdos, só quem entrega a vida para Jesus vai conseguir ter domínio próprio. Você lembra quando você não tinha Jesus na tua vida? Como você era? A pessoa que você era? Completamente descontrolado. Completamente. Se a pessoa ela não se rende a Jesus e fala: Senhor, eis-me aqui, Deus, ela não conseguirá ter domínio próprio. Porque sem Deus, a pessoa ela volta a ser acorrentada pelo diabo, pelos vícios, pelas ações. Ela começa a ter pensamentos terríveis. Eu hoje, ministrando essa mensagem, no final do culto, um rapaz falando comigo, passou essa semana, eu tentei me matar 3 vezes. 3 vezes. A irmã da igreja, que o irmão dela se matou anteontem. E o pai chegou na casa, encontrou o filho curado com a corda no pescoço. As pessoas, elas estão assim. Mas se você não tem Jesus na tua vida, você não vai conseguir ser liberto. Você vai sempre se culpar. Uma hora você vai ir para uma rota de colisão que vai ser terrível. Quando você entrega a vida para Jesus, você está dizendo assim: Senhor, eu cansei de tentar me controlar. Eu pensei que eu me mudava sozinho. E eu pensei também, antes de me converter, que eu conseguiria mudar a minha vida sozinho. Você já pensou isso também? Até quando parece que você ia perder tudo. Você fala: não, eu não consigo me dominar. Senhor, me domina. É por isso que uma pessoa que quando entrega a vida para Jesus, a vida fica tão boa, porque Jesus ele vai dominando ela. Ele vai afastando o mal da vida dela. Sem Jesus, a pessoa não tem domínio próprio. Se você está aqui, eu não sei qual religião você era, ou se você está longe da presença de Deus, mas hoje, se Deus ele te trouxe aqui, é porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar você. Ele quer mudar o seu futuro. Ele quer mudar a eternidade para você. Mas para isso acontecer, você precisa se entregar para Ele. É receber Jesus como Senhor. Quando você recebe Jesus como Senhor, você fala: Senhor, eu quero te servir. Eu quero te servir. Amém? Porque senão, meus irmãos, eu não quero colocar medo em ninguém. Longe de mim, até porque eu não quero, eu não acho isso legal, mas o Espírito Santo ele está dizendo que se você não colocar a vida na presença do Senhor, talvez esse ano você não complete ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você está ouvindo e o seu coração está estremecendo, coloca a vida na presença do Senhor hoje. Segunda coisa que nós precisamos e é necessário nós fazermos para termos domínio próprio: obediência. Olha só o que diz
em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Diz assim, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. A pessoa que quer ter domínio próprio, ela precisa aprender a obedecer. Filho e filha que não obedece pai e mãe, sofre na vida. Se não aprende a obedecer o pai e a mãe que Deus instituiu sobre a vida deles, o futuro geralmente é terrível. Ah, não, mãe, eu tô no controle, tô suave. Aí quando assusta, começa a acontecer coisas terríveis. É gravidez indesejada, é más companhias. Tem que aprender a obedecer. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas querendo ou não, quer você queira ou não, o pastor, ele é uma autoridade instituída por Deus. Aqui no Ministério Pão Vivo eu sou o pastor, mas também você que é de outro ministério, talvez o seu pastor, ele merece respeito também. É uma autoridade instituída por Deus. Se você, pensa bem comigo, se você quer ter domínio próprio, não obedecendo a Deus, como que você vai obedecer às pessoas que Deus usa? Pensa bem. E às vezes a gente vai dando conselhos, não é para expor ninguém, não é para chatear ninguém, mas a gente chama atenção, é porque Deus, ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando você começa a aprender a obedecer seu patrão, quando você começa a dar honra para as pessoas à sua volta, você começa a fazer o quê? A dominar a si mesmo. Mas a pessoa que fala assim, eu não gosto que fala alto comigo, eu não gosto que chama a minha atenção, isso faz tudo errado. Eu não gosto que me xinga, faz as coisas certas. Mas ainda que se tiver alguém te repreendendo, veja com bons olhos, porque assim como o pai só chama a atenção daquele que ele ama, se alguém está chamando a sua atenção, está cobrando de você uma mudança, é porque tem muita gente que acredita em você, que dentro de você tem um potencial que está escondido, mas que Deus vai colocar para fora e que Deus será o abençoador da sua vida. Amém? Não é fácil. É uma mudança de mentalidade e domínio próprio. A pessoa tem que se humilhar a si mesmo e Deus a exaltará. Amém? Terceira coisa que é necessário para ter domínio próprio: respeito, meus irmãos. Olha só o que diz em Mateus capítulo de número 7, versículo 12. A regra para domínio próprio básica é: saiba respeitar o seu próximo, saiba o seu limite. Diz aqui, ó, em Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim, ó: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quem gostaria de ser abençoado, diga glória a Deus. Abençoa. Seja canal de bênçãos. Amém? Muda isso, começa a falar assim, olha, eu quero colher, mas então vou semear. Eu quero que aconteça isso comigo, eu quero que Deus ele faça isso por mim, então eu vou abençoar. Tudo que você quer, faça você pelas pessoas. E respeito é bom e todo mundo quer? Todo mundo gosta. Então, respeite, porque se você não respeitar e souber o seu limite, você pode fazer com que a falta de domínio próprio escandalize alguém. E se escandalizar, vai ter cobrança. Olha o que diz em Mateus 18, versículo de número 7.
Mateus 18, versículo 7, diz assim, ó. Vamos ler o versículo 6, diz assim, ó. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Temos que tomar cuidado. Você acha que esse pessoal que está tudo aí, ó, falando, a igreja me oprimia, e de repente no outro dia está a pior categoria possível de pessoa, falando mal de todo mundo, de Deus e do mundo. Você acha que a cobrança não vai vir naquele dia, não? Ai daquele. Jesus está dizendo que uma pessoa que escandaliza um servo de Deus, era melhor que ele pegasse uma pedra, pusesse uma corda e se lançasse no mar com a pedra para nunca mais nem voltar. Pesado. Mas então você precisa respeitar. E a quarta coisa é controlar a sua própria liberdade. Diga assim, eu sou livre. Diga para quem está do outro lado, você é livre. Amém? Mas olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Olha o que Paulo ele vai dizer para os irmãos. Ele vai dizer, olha, vocês são livres. Mas ele vai dizer assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, permitidas. Viu? Tudo é permitido. Só para fazer o que ela quiser. Mas olha o domínio próprio. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas. Nenhum vício vai me dominar. Nenhum mal vai me dominar. Nenhum desejo vai me dominar. Eu posso fazer porque eu sou livre. O cristão não é bitolado, não é alienado. Ele faz aquilo que é para a glória de Deus. Ele faz aquilo que é para a glória do Senhor. Ser cristão, meus irmãos, é sermos lúcidos. É você olhar para aquilo que é amargo na vida e falar, eu não quero isso. Quem aqui não gosta de jiló de jeito nenhum, levanta a mão. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, viu? Vocês não sabem, não. Vai lá, faça para nós lá com fígado, cebolada. Oh, maravilha, viu? Já jantou já? Já jantou? Segura essa aí, viu? Mas, meus irmãos, você pergunta para uma pessoa que comeu jiló uma vez. E a pessoa fala assim, pastor, eu não como porque é amargo. É amargo. Amarga demais. Tem pessoas que nunca comeram jiló na vida e não comem porque sabe que é amargo pela boca dos outros. Mas se você falar coisa, mas então por que você peca se o pecado é amargo também? Por que você peca? E não faz assim, igual você fala com o jiló. Nunca mais eu como jiló. Nunca mais peque. A mesma coisa, se você colocar um veneno perto de uma pessoa, ela fica olhando e não bebe. Ela não bebe fel. Não vê a pessoa falando, vou tomar um copinho de fel, porque é amargo. Mas a mesma coisa é o pecado. Se a pessoa beber o pecado, no começo é doce e no final faz amargo. A palavra é o contrário. Na boca é amargo e no ventre se faz doce. Então nós precisamos entender, nós somos livres, mas nem tudo te convém. Olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ó. 2 Coríntios 3, versículo 17, diz assim, ó. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Ou seja, aonde Deus está, nós somos livres na presença de Deus. Nós somos livres para seguir a orientação do Senhor e tudo aquilo que fazemos segundo a vontade dEle. Quando a pessoa entende isso, ela começa a pensar assim, eu vou fazer o quê para honrar o meu Senhor?
Olha só o que diz em Romanos capítulo 12, que a pessoa ela precisa fazer. Romanos capítulo 12, vamos lá. Falei que nós ia ler bastante a Bíblia, até cansou, né? Romanos 12, versículo 1. Paulo ele vai quase implorar aqui. Diz aqui, ó, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a liberdade cristã, ela demonstra uma maturidade. Ela demonstra uma maturidade para escolher o que é melhor. Ô pastor, eu gostaria tanto de fazer algumas coisas, mas por que não faço? Porque não é bom. Não é bom. Eu não vou fugir da minha natureza para agradar a minha carne. Meus irmãos, nós precisamos disso. E é somente seguindo a Deus e buscando o Espírito Santo que isso vai acontecer. Vou dizer algo para você aqui. Deus, Ele quer dominar a sua vida. Ele quer dominar a sua vida. Mas Ele quer que você seja dominado por Ele. Entenda. O que é ser dominado por Deus? Não é Deus Ele prender você. Quando você é dominado por Deus, Deus Ele guia você para junto dEle. Ele não deixa você se desviar. Ele não deixa você mudar a rota. Ele sempre vai te atrair para junto dEle. Mas Deus, Ele quer dominar aqueles que querem deixar ser dominados por Ele. Eu falava ontem até com a Kelly aqui, ó, que Deus, Ele não quer pessoas que venham para a igreja. Ele quer aqueles que querem vir. Porque quem quer vir não olha cansaço, não olha ônibus cheio, não olha se está chovendo. Ele quer vir, ele vem para adorar. Aquele que quer ser dominado por Deus, Deus ele faz coisas maravilhosas na vida dele. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 7. Eu já estou encerrando. No versículo 22. 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 22. Diz assim, ó. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Você disse que é livre. Quem é que é livre? Diga glória a Deus. Mas por que você veio para Cristo? Por que você veio? Sabe, nós somos escravos de Cristo por opção. Nós somos escravos por amor. Quando você descobre a obra do Senhor na tua vida, você fala, não, eu não vou servir mais o mundo lá fora. Eu vou servir a esse Deus, Ele deu a vida por mim, eu entrego a minha vida na presença dEle. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu escolho Deus. Eu sou livre para pecar da maneira que eu quiser, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho um Senhor. Eu escolhi servir a Ele, eu escolhi amar a Ele e glorificar o nome dEle. Amém? É por isso que a pessoa, ela tem que entregar a vida na presença do Senhor. Toda a igreja se coloque de pé. Louvado seja Deus. Eu vou ler com você. Põe no telão para mim, Heberton. O Salmo de número 119, versículo 133. Vai dizer assim, ó.
Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. O salmista está dizendo: Senhor, faz uma passarela com a tua palavra, uma rua com a tua palavra. Quero andar em terra firme. E domínio próprio é isso. A pessoa que não tem domínio próprio, ela pode ter entregado a vida para Jesus. Ela está carregando a cruz dela. Mas no dia que ela é agitada por algo, ela pega a cruz de Cristo, joga no chão, ela pula em cima e abandona o Evangelho. Feche os seus olhos. Eu quero fazer um convite hoje. Para você que está aqui. Deus, Ele falou tanto conosco hoje aqui, meus irmãos. Eu preciso aprender a te tratar melhor. Eu preciso aprender a tratar a minha família melhor. Isso é domínio próprio. À medida que nós vamos vivendo, a gente já errou tanto na vida. Fala a verdade. Quanto que você já errou na vida agindo da sua própria maneira? Na escola dos ancestrais, meu pai era assim, meu avô era assim, agora eu sou assim, pronto e acabou. Não, Jesus, ele entra, ele muda tudo. Ele muda tudo completamente. E o domínio próprio é a evidência que ele é o seu Salvador. E é por isso que eu quero fazer um convite para você que talvez está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus. Se você quer ter domínio próprio, é somente com Jesus. É somente Ele que vai nos amansar. Jesus, Ele faz com que a pessoa mais ignorante se torne a pessoa mais serena. Ele mexe no nosso interior. Ele parece que vira a chave da nossa vida. E talvez você está precisando disso. Pastor, eu preciso. O meu mundo está de cabeça para baixo. A minha vida não tem nada dando certo. E não é porque eu não tive oportunidade na vida, não. Porque Deus me deu muitas oportunidades. Mas hoje eu entendo, está faltando algo. Sabe o que está faltando? Você se render. Enquanto você dominar as suas ações, Ele não vai dominar você. É a partir do momento que você fala: Senhor, eu quero uma vida diferente. Eu quero uma história diferente. Talvez você está aqui, se afastou da presença de Deus. Se afastou tanto, mas tanto, que você perdeu até a alegria da salvação. Você mesmo começou a se dominar. O seu sofá te domina. A sua cama te domina. Porque para você levantar de lá para vir para a igreja é um custo. Você mesmo começou a tomar a rédea da sua vida e passou a não ouvir mais a direção de Deus. Mas hoje, com cordas de amor, Deus te trouxe até aqui. Porque Ele te ama. Ele não quer que você pereça. Ele não quer que o seu lar pereça. Ele não quer ver a pessoa que está do teu lado chorando com você, triste, abatida, chateada, não.
Hoje Deus ele quer mudar tudo e só depende de você. Meus irmãos, me perdoem mais uma vez, mas até quando você vai ficar pastando nessa vida igual Nabucodonosor para entender que todo o domínio vem do Senhor? Eu não conheço ninguém ainda que veio para o evangelho por amor. Todo mundo chega, é igual Nabucodonosor mesmo. Perdendo as coisas, perdendo a dignidade. Igual um animal com instinto, olhando para as pessoas assim. A pessoa está com a mente tão poluída que ela vê as pessoas como um objeto. A maioria das pessoas, elas vêm para a igreja, é igual Nabucodonosor mesmo. E Paulo ele disse que nos últimos tempos os homens seriam desafeiçoados, sem feição humana. O ser humano está fazendo coisas que a gente não consegue entender. Mas se a pessoa ela não acordar e disser todo domínio pertence a Deus, vai só prolongando a vida. Tem uns que não conseguem nem se arrepender e são ceifados. Igual tem pessoas aqui neste culto, eu repito. E se não se arrependerem hoje, talvez nem completem o fim do ano. Em nome de Jesus. É na hora de você falar com Deus, Senhor, chega. Chega de lutar contra a tua graça. Chega de lutar contra o teu amor. Eu quero voltar, eu quero me entregar. Quantos aqui hoje, ouvindo essa mensagem, querem entregar a vida para Jesus e receber a Ele como Senhor e Salvador? Você que quer, ergue tua mão direita assim bem alto, que eu quero orar por você. Pastor, eu não fiz ainda, mas eu quero fazer. Tem alguém que quer? Vocês que ergueram as suas mãos, vem aqui. Pastor, eu estou afastado, quero voltar. Em nome de Jesus. Vem aqui, meu filho, vem cá. Pastor, estou afastado da presença de Deus. Vem aqui agora. O Senhor não está afastado de você, não. Sai do teu lugar e vem cá pedir perdão a Deus. Vem colocar a vida na presença do Senhor. Pastor, eu estou sem congregar, eu não estou tendo força, eu não estou tendo ânimo, eu não estou tendo vontade, eu não estou tendo desejo, eu não estou tendo condição. Tudo está mais forte do que eu. Estou trocando Deus, eu estou trocando a minha vontade. Vem aqui. Vem para Jesus hoje, vem para Jesus agora. Vem que Ele está te chamando. É tempo ainda, dá tempo de você ter a vida transformada, ter a vida mudada agora. E a maior prova que você tem domínio próprio é quando Satanás ele fica dizendo assim para você: para que você vai lá na frente? Para que você vai lá? Isso aí você consegue tirar de letra. E não consegue, meus irmãos. Porque se conseguisse, você já tinha parado há muito tempo. Mas se você quer ajuda, nós podemos te ajudar. Mas se você quer mudança, somente Ele consegue mudar. Mais alguém quer vir aqui? Hein? Aproveita a oportunidade. Mais alguém quer vir? Venha! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais alguém? Tem pessoas que precisam vir. Ouça o que Deus está falando. Venha. Venha. Venha aprender o que é ser feliz. Venha aprender o que é ter felicidade na vida. Em nome de Jesus. Mas é você, meus irmãos. É você que tem que falar: eu preciso. Deus ele procura escravos por amor. Amém? Infelizmente tem mais pessoas ainda que precisam vir. Porque Deus ele sabe, meus irmãos, de todas as coisas. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele não é pego de surpresa com nada.
E em nome de Jesus, vem hoje consertar, vem hoje falar com Deus: Senhor, eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda, e somente o céu pode ajudar. Em nome de Jesus. Pastor Dimas, vem fazer essa oração aqui. Em nome de Jesus, vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do coração. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pastor Dimas vai estar orando por você. Com a mão na altura do seu coração, orem assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Pai bendito, a Tua palavra falou ao meu coração e verdadeiramente eu quero ser dominado pelo Senhor. Eu quero que a minha vida seja conduzida conforme a Tua vontade, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo venha direcionar as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus passos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar que a minha vida está debaixo da direção do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para todo sempre. Vai falando com Deus, vai colocando diante dele a sua oração. Querido Deus e soberano Pai, Deus amado, Pai bendito e Deus todo-poderoso, verdadeiramente a Tua palavra nos dominou. Meu Deus, o Teu Espírito nos constrange. Verdadeiramente, meu Deus, não nos levantaremos desta oração como as mesmas pessoas que aqui vieram. Meu Deus, e a prova maior, cabal e inconfundível, meu Deus, que o Senhor está dominando as nossas vidas, é que vencemos, meu Deus, os obstáculos, e aqui estamos diante do Senhor para declarar diante dos homens e diante dos anjos que a nossa vida pertence ao Senhor, que de agora em diante queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, que este fruto, meu Deus, ministrado nesta noite, verdadeiramente seja visto por todas as pessoas que estiverem à nossa volta. Verdadeiramente, Pai, Deus querido e todo-poderoso, quando nos levantarmos desta oração, que verdadeiramente estejamos nos levantando para uma nova vida na Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Se levante para uma nova vida na presença do Senhor.